Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? É isso aí. Vamos aí finalizar aí essa série de vídeos sobre a não pré-existência do nosso Salvador, né? Porque não dá mais para colocar em dúvida, né? Depois de tudo que nós já estamos vendo. E aqui, meus queridos, eu gostaria de vocês que estão aí defendendo a pré-existência do nosso Salvador, a gente vai fazer uma brincadeirinha séria, né? Aonde eu vou fazer algumas perguntas a vocês. E eu gostaria que verdadeiramente você também, ó, para você que vai lá no meu canal, assiste e contesta que isso é legal, isso não é ruim, né? Inclusive eu falo, vamos fazer aí um hangout, porque falar de coisas que requer tanto detalhe, através do e-mail, através ali do chat do Face, não dá. Vamos fazer um hangout porque aí nós vamos nós vamos nos falar em tempo real. Mas se você não quiser falar em tempo real, me responde essas perguntinhas que eu vou fazer para você que defende a pré-existência literal do nosso Messias. É para você, ou para vocês, no plural, aqueles que se sentirem tocados no sentido de defenderem e que tudo isso que foi dito aí sobre a pré-existência, sobre a não pré-existência do nosso Salvador é uma loucura. Então, por favor, me responda algumas perguntinhas. Vamos a elas. Se o nosso Salvador pré-existiu na eternidade e foi gerado do Pai ao invés de criado, sobre o arianismo, né? Como ele não seria da mesma substância do Criador? Segunda perguntinha. Se o nosso Salvador é da mesma substância do Pai quando fora gerado, como ele não é Deus igual ao Deus Pai? Pergunta 3. É para você raciocinar. Pense, medite. Vamos lá. Se o nosso Salvador encarnou em Maria por obra do Espírito Santo, ao a Escritura afirmar que ele crescia em inteligência, como ficou o seu conhecimento anterior? Quem crescia em conhecimento? O homem? E a parte de sua memória anterior, como é que fica? Me responde, vai lá no meu canal, no meu e-mail, me responde essas perguntinhas. As perguntas estão sendo muito complicadas, vai devagar, dá uma pausa, leia direitinho, ou ouça direitinho. Vamos lá, quarta pergunta. Se o nosso Salvador era anteriormente um ser divino, o Verbo, como afirmam os defensores da pré-existência, assim como os trinitarianos, Maria então não seria apenas mãe de Cristo, Christotokos, seria também mãe de um ente divino, Theotokos. Ou eu estou errado? Se eu estou errado, me corrija, por favor. Quinta perguntinha. Se o nosso Salvador desceu do céu no sentido literal, por assim entender os defensores da pré-existência literal do nosso Messias, baseado no pão que desce dos céus, de João capítulo 6, neste caso, então, nesta mesma linha de raciocínio, os católicos romanos estão certos em defender a transubstanciação do pão, como fazem na missa, baseados no entendimento que verdadeiramente a carne do Salvador serve de alimento como o pão. Ou eu estou ficando louco? Porque eles defendem no pão a carne literal do Messias, baseado no mesmo verso que vocês, que defendem a pré-existência. Mas agora, e aí? O que você me respondeu? Eu espero suas respostas, tá bom? Pergunta 6. Se os defensores da pré-existência literal não aceitam a doutrina da transubstanciação, ou seja, do pão como carne do Messias, como vocês podem afirmar que o verso que diz eu desci do céu seja literal e não no sentido espiritual? Não seria no sentido figurativo, assim como o pão ser a carne do Messias no sentido figurativo, que vocês alegam lá para os católicos?
Para os católicos é do sentido figurativo, por isso eles não podem entender como literal o pão que desceu do céu, como sendo a carne ali na transubstanciação. Na famosa Santa Ceia, tá bom? Famosa Santa Ceia, para ficar mais simples para vocês. E agora, para vocês, na Santa Ceia, é figurativo, mas vocês acreditam na pré-existência dele? Pergunta 7. Se os defensores da pré-existência literal do Messias não conseguem encontrar na Escritura nenhuma base para a defesa de encarnação ou reencarnação e declaram esta doutrina como espírita ou sem base nas Escrituras, como não conseguem perceber que ao afirmarem que o nosso Salvador existia como ser, implicitamente estão dizendo que encarnou? Seria uma exceção à parte da encarnação? Onde temos base para tal doutrina na Escritura? O que eu quero dizer é o seguinte: se um espírito encarnou, se um espírito encarna, isso é doutrina espírita que você acusa? Por que para você não é espírita? Aonde está essa base nas Escrituras? 8ª pergunta, vamos lá. A doutrina da pré-existência do nosso Salvador como ser, literalmente, admite que o Messias tinha consciência e inteligência própria antes de vir, correto? Se ele existia, ele tinha. Ou ele era um débil mental lá? Não tem como. Ou ele era esvaziado de mente? Ele tinha inteligência antes de vir. Vamos lá. Se você admite que sim, se sim, teria o nosso Salvador vindo para cá, encenar a nossa salvação e tudo estaria perfeitamente combinado antes de vir? É isso que você está querendo me dizer quando crê na pré-existência? Se sim, o nosso Salvador teria então pecado ao pedir ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice? Seria um vacilo, ele seria vacilão, né? Seria vacilo do nosso Salvador ao fazer esse pedido, uma vez que ele já estava combinado de ofertar-se ao nosso favor desde a eternidade ou antes de nascer? Ué, eu estou te perguntando, me ajuda. Por favor, me ajuda, eu quero umas respostas. Vamos lá, 9ª pergunta. Por que houveram décadas de discussões sobre a natureza do nosso Salvador e sua encarnação, se este assunto era uma prédica ortodoxa dos apóstolos do Mestre? O que eu quero dizer é o seguinte: se era tão claro para os apóstolos, por que ficaram décadas e décadas e décadas estudando sobre a pré-existência dele? Como fica a sensível alteração do credo apostólico, que não fala absolutamente nada de encarnação do Verbo, para o credo de Nicéia, que acrescenta as filosofias de encarnação e consubstancialidade do nosso Salvador ao Pai? Como é que fica? A pergunta está muito difícil. Dá pausa. Leia devagarinho, escute devagarinho. E me ajuda, por favor, socorro, me ajuda, eu quero crer na pré-existência. Me convença respondendo esses versos, essas perguntas, já que os nossos outros vídeos não foram suficientes para vocês. A 10ª pergunta, vamos lá. Se o nosso Salvador pré-existiu antes de vir, no sentido literal, como um ser distinto do Pai, e este foi gerado pelo Pai eterno, tornando-se filho antes de nascer, como explicar Lucas capítulo 1, 34 e 35, que diz que ele se torna filho de Deus ao nascer em Maria? Se tornou filho 2 vezes, ele já era filho antes e é filho agora de novo? Socorro, me ajuda. Eu estou sendo irônico? Não, meu amigo. Eu estou tendo essa postura com você para fazer você raciocinar, só isto. Porque eu não estou aqui para escarnecer de você, não. Não estou aqui para esculachar, para brigar. Muitos acham que os meus vídeos deveriam arrebentar com os que estão dentro do sistema, arrebentar com o sistema. Eu não preciso fazer isso. Quer esculacho? Quer arrebentar mais do que passar a verdade? Não tem. Por isso faço umas perguntinhas para você que crê na pré-existência. Vamos lá, 11ª pergunta poderia ser de uma maneira um pouco mais incisiva. Vamos lá. Os evangelhos afirmam que o nosso Salvador foi glorificado e exaltado
recebendo a imortalidade ao ressurgir dentre os mortos. Os mesmos defensores afirmam que João capítulo 17, verso 5, o nosso Salvador pede para ser glorificado com a mesma glória que possuía antes de tudo junto com o Pai. Nesse entendimento, o nosso Salvador teria sido glorificado duas vezes? Duas? O nosso Salvador não teria sido exaltado? Apenas teria voltado à sua posição anterior que já possuía antes de nascer ao lado do Pai? Como ficam as seguintes passagens que dizem que o nosso Salvador seria glorificado uma única vez e exaltado? Lá em João capítulo 7, verso 39, lá em Atos capítulo 2, verso 33, Apocalipse capítulo 5, verso 12, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Como é que fica essa contradição? Não é contradição. É que vocês estão achando que o nosso Salvador pré-existiu. Vamos lá, 12ª pergunta. Como mostrar na Escritura que alguém imortal pré-existente se torna mortal ao nascer e depois ao ressuscitar, volta a ser imortal novamente? O nosso Salvador não recebeu a imortalidade como prêmio da sua obra? Faz sentido alguém ensinar que ele era imortal antes de nascer? Que prêmio foi esse então se ele recebeu? Receber de volta algo que já era seu? Existe alguma eleição nisso? Veja lá Atos capítulo 17, verso 31, Filipenses capítulo 2, verso 9. Não vamos ler aqui, é liçãozinha de casa. 13ª perguntinha para você, meu querido. Na aparição do diabo no deserto para o nosso Salvador, e este lhe oferecendo o mundo como forma de tentação, que sentido faz isso ser uma tentação para o nosso Salvador? Se ele, como afirmam os que creem na pré-existência, foi participante da criação do mundo e de todos os reinos. Como que o diabo não o reconheceu de cara que era aquele que estava lá no céu antes de nascer? Pois perguntava, se tu és o Cristo ou Filho de Deus. Não é assim que está lá? Se tu é, se tu és, se tu és. Se ele já pré-existia, se já conhecia, se houve guerra, aquela coisa toda, né? E vamos fazer uma última perguntinha aqui. Por que os mesmos versos utilizados pelos trinitarianos com uma interpretação fora de contexto para defender a divindade do nosso Salvador e sua pré-existência é utilizado pelos unitários que defendem a pré-existência literal? E aí? A Escritura nos diz claramente que o nosso Salvador foi gerado do Pai. Quando isso ocorreu? Como explicar então a existência do nosso Salvador antes de nascer, sem contundentemente estar afirmando sua deidade e igualdade ao Pai antes de nascer? E aí? O nosso Salvador foi uma criatura criada ou um anjo? Onde está isso na Bíblia, meu irmão? Meu querido, reflita nessas perguntas. Como eu disse anteriormente, se não foi o bastante todos os nossos vídeos da série, reflita nessas perguntas. E, por favor, responda-as para mim, me ajude a entender a pré-existência como você entende, respondendo essas perguntinhas. Tá bom? Muito bem, legal de você ter chegado até aqui. Este é o último vídeo da série. Vai lá, dá um joinha, compartilha, dá um ok, vai na nossa fanpage. Enfim, tudo isso é para que você possa ter uma oportunidade de ver o outro lado das coisas. Eu estou com um problema muito sério, meu querido. Eu estou para postar aqui nesse canal uma série de vídeos sobre Satanás, sobre o diabo, quem foi ele, quem é ele. Se é realmente esta pessoa, esse ser, vamos dizer assim, que todo mundo, que o sistema religioso prega que ele é. Eu estou preocupado porque simplesmente um estudo sobre a não pré-existência do nosso Salvador está causando, eu até compreendo porque eu estive dentro do sistema, eu sei como é que é, está causando tanto espanto. Eu fico imaginando se eu colocar esse estudo aqui para vocês. Ele já está pronto, eu só ainda não gravei. Alguma parte eu até já gravei, mas eu ainda não coloquei. Eu estou ainda muita reticência para colocar, eu estou muito com o pé atrás. Mas eu acho que eu vou colocar sobre os 10 mandamentos e a guarda do sábado.
para ver aí, porque eu estou vendo aí a manifestação dos nossos irmãos, né? Ainda não estão maduros para entender certas coisas que, infelizmente, o sistema religioso mente para vocês, certo? Falamos sobre o dízimo, falamos sobre trindade, falamos sobre véu, falamos se realmente vamos para o céu, falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre a Santa Ceia, né? Eu vejo lá, e isso é salutar, é muito bom, pessoas assim me chamando até de filho do diabo, herege. Eu também fazia isso com as pessoas que pensavam desta maneira que eu estou pensando hoje. Agora, não porque eu decidi pensar assim, não, é porque eu decidi estudar as Escrituras como o nosso Salvador fazia. Tá bom? Tá bom, meu amado, meu amigo, meu irmão. Legal, então, de você ter terminado essa série de vídeos. Vamos esperar aí, vamos ver o que eu vou colocar aí no nosso canal sobre o próximo tema, tá bom? Um abraço a todos e vamos esperar o próximo vídeo. Um abraço.